Boa noite, queridos irmãos da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Com o coração cheio de gratidão, volto a ter esse encontro mensal, esse encontro virtual, para que nós possamos nos unir, para que nós possamos entrar na sintonia das coisas do Mestre e possamos então elevar a nossa frequência e conseguir forças, coragem e muita fé para prosseguir na nossa jornada. Eu peço que nesse momento os irmãos de luz, nossos mentores, nossos amigos de luz, que sempre estão presentes nas nossas casas, nos nossos lares, nos acompanhando, que esses irmãos, junto com a falange de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, com Maria de Nazaré e nosso Mestre, estejam nos protegendo, nos intuindo, para que possamos fazer um trabalho bonito, um trabalho que leve a gente a refletir um pouco sobre as verdades do Cristo. Eu escolhi para conversar nesta noite o capítulo 6 do Evangelho, que fala do Cristo Consolador, onde ali se encontra uma das mais belas passagens e palavras que eu considero ditas pelo nosso Mestre enquanto esteve aqui no nosso meio. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu acredito que neste momento em que a humanidade toda sofre problemas seríssimos de depressão, de ansiedade, de medo, pânico, aliado a problemas físicos também, que esta passagem do Cristo Consolador possa nos reconfortar. Nós não podemos, nestes momentos, principalmente, perder a nossa esperança, perder a nossa fé, na certeza de que, apesar de nós estarmos muito ligados ainda aos valores terrenos, nós precisamos elevar o nosso pensamento, voltar nossos olhos para todos os ensinamentos do Cristo e lembrar que ele fez promessas e que ele tinha a certeza que quando ele prometia, ele podia cumprir. Então, quando ele diz, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele não prometeu de forma alguma que nós não teríamos problemas na nossa vida terrena, que nós estaríamos livres de sofrimentos. Mas ele disse que nós estaríamos sempre protegidos e com a certeza de que nós teríamos força para não fraquejar. Porque, na verdade, se nós estamos vivendo aqui neste mundo de provas e expiações, é muito evidente para nós que nós temos muita coisa ainda para passar, né? No sentido de provas, no sentido de sacrifícios,
no sentido de que muitas aflições nós teremos pelo caminho, mas que nós não sofreríamos sozinhos, que nós estaríamos sempre contando com a compreensão, com a misericórdia do Pai, com a ajuda do nosso Mestre Jesus. E ele segue dizendo: e achareis repouso de vossas almas. Então, na verdade, nós precisamos e sempre damos muita importância ao repouso do nosso corpo físico. Tá? Nós procuramos spas, nós procuramos praias, nós procuramos viajar para que o nosso corpo físico descanse. Mas, na maioria das vezes, quem precisa o descanso mesmo é a nossa alma. Nós esquecemos, na maioria das vezes, que nós somos espíritos, que o nosso corpo apenas está envolvendo o espírito e que este corpo é muito frágil, que este corpo aqui vai permanecer, né? Que este corpo voltará a ser pó, mas que o nosso espírito fortalecido, ele sairá daqui com a certeza de que nós temos o prosseguimento de uma jornada maior. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que certeza que essas palavras nos dão, que nós temos que tomar sobre nós, para o repouso de nossas almas, o jugo do Cristo. Porque este jugo é suave, o fardo é leve. E nós precisamos entender que jugo, na expressão, e antigamente era muito usado, né, porque ele é uma espécie de madeira que é colocado no pescoço dos animais para que esses animais sigam, né, o caminho que a eles é proposto, puxando o arado, realizando seus trabalhos. Né? Mas, na verdade, a palavra jugo significa, né, autoridade, a submissão, a obediência. Então, o que Jesus quis dizer que o jugo é leve, né? Que é suave, que o fardo é leve? Pode acontecer uma coisa dessas? Pode nós termos que carregar uma autoridade, né? um regime de obediência e com ele, mesmo assim, nos sentirmos livres, nos sentirmos leves. O que nós vamos entender, então, por este jugo que Jesus nos fala? Este jugo que aparece no Evangelho seria e é simplesmente a observância da lei divina. Essa lei é suave. Por quê? Porque não são como as nossas leis humanas, aqueles códigos que a gente lê centenas, milhares de leis, né? Aplica-se algumas leis muito severas, algumas leis que geram muito sofrimento. Não. A lei, o jugo que Jesus nos impõe é a observância da lei divina. E por que a lei divina é suave? Porque ela nos impõe simplesmente o amor e a caridade. E no momento que nós entendemos e aceitamos esta autoridade
que Deus tem sobre nós, nós estabelecemos um vínculo com o Pai, né? Nós estabelecemos um sentimento de obediência e, com muita leveza, nós nos esforçamos para que esta lei seja praticada no dia a dia. Quem procede da maneira de aceitar esse jugo, de aceitar que vai cumprir as leis divinas, está fadado a tornar o seu fardo leve. E sendo leve, ele é mais fácil de carregar. Então, nós sabemos que se nós temos sofrimentos aqui na Terra, se nós passamos por aflições, nós sabemos e compreendemos que os responsáveis somos nós mesmos. E Deus, o Deus nosso Pai, que é essencialmente amor e bondade, ele tem também uma característica que faz com que nós não pensemos que a mão de Deus é aquela que vai aparecer para nós e simplesmente recolher todos os nossos perrengues daqui. Que a mão de Deus, por ele ser esse extremamente bom, ele vai evitar que os homens deixem de sofrer aflições. Porque ele, sendo misericordioso, nos passa a ideia de que, mas como? Se eu sou filho desse Deus, como que ele deixa que eu sofra tanto? Como ele permite que com a minha família aconteça, né, tal desastre, tragédias? Então, nós temos que sempre ter presentes. Deus é extremamente bom, mas é extremamente justo. Né? E no momento que um pai permite que o filho vivencie experiências de sofrimento, de resolução de problemas, de aflições, este pai está permitindo que a aprendizagem se realize naquele filho. E se nós estamos aqui na Terra, nós precisamos entender que nós estamos aqui para aprender. Antes assim, mas então eu tenho que sofrer? A doutrina espírita é essa que diz que a dor tem que se instalar para que eu possa ser salvo? Não, a doutrina espírita não diz que a dor tem que se instalar. A doutrina espírita nos mostra que nós somos fruto de várias encarnações. Né? Nós temos vidas pretéritas e que nós não lembramos dos débitos que lá deixamos. Então, quando nós viemos reencarnando para cá, nós fazemos o nosso projeto reencarnatório. E nós escolhemos as experiências pelas quais nós vamos querer passar, para que a gente salde, né, ao menos algumas dívidas, né, que nós não poderemos, se não somos capazes de saldar 100%, nós teremos chance de, voltando para o mundo espiritual, de a nossa consciência novamente, né, se clarear e nós fazermos uma avaliação daquilo que ainda ficou pendente. Então, a nossa felicidade, o nosso fardo aqui na Terra será leve no momento que nós tivermos a paciência, a resignação e a coragem de seguir a nossa caminhada terrena
mesmo com sofrimento e com aflições. E quando se fala em resignação, e isso acontece frequentemente, para quem fala e quem não entende direito a lei do karma, né? Mas se eu aprendi, se me ensinaram que isso que eu estou passando é meu karma, eu vou me resignar e ficar aguardando que passe tudo isso, né? Eu vou aceitar, né, de forma pacífica e não vou fazer nada para que se ultrapasse isso. Então, resignar-se não é acomodar-se. Eu estou sofrendo, então eu não vou dar um impulso para frente, eu não vou reagir, porque este é meu karma. Não. A resignação é eu aceitar o que está determinado para mim, escolhido por mim, é aceitar sem queixas, sem lamúrias, sem revoltas, aceitar com paciência, mas dentro desta situação pela qual eu estou passando, que seja de problemas seríssimos de doença, eu preciso agir. Eu preciso, com as condições que eu tenho neste momento, que seja com as dores, que sejam com as deficiências financeiras, que mesmo assim eu mostre que eu vou agir. Eu vou fazer alguma coisa para sair dessa situação. Porque senão seria muito bem, se manifesta uma doença em mim, se manifesta um câncer, eu vou entender que eu não vou procurar médico, eu não vou tratar, porque eu vim para cá e este foi o karma que a mim foi destinado. Não. Resignação é o saber. Eu tive o merecimento de receber, né, de acabar contraindo essa doença, mas eu entendendo isso, eu preciso fazer um movimento para que eu possa reagir e o mais breve possível vencer essa etapa, seguir a caminhada. Porque no momento que nós entendermos isso, que a paciência, a resignação, a coragem é que vai nos facilitar a caminhada, aí então nós estamos entendendo as palavras do Cristo, né? Que o jugo é leve, né? Que o fardo é fácil de carregar. Por quê? Porque todas as vezes que nós realizamos uma tarefa, um trabalho muitas vezes até caseiro, um trabalho simples, onde nós colocamos neste trabalho amor, alegria, nós o realizamos com toda a empolgação possível, nós percebemos que aquele trabalho, por mais árduo que seja, quem sabe muitas vezes até um trabalho pesado físico, ele se torna muitas vezes leve, que a gente nem percebe que realizou e que foi uma coisa que seria de tanto sacrifício. Porque se nós estamos colocando amor, se nós estamos sabendo que nós estamos fazendo esse trabalho para o nosso bem ou para o bem de alguém, nós estamos justamente obedecendo esta lei divina, que é a lei que nos oferece, né, apenas, como eu vou dizer, um item, que seria o amor e a caridade. E nós todos já passamos por essa experiência. No momento que nós, às vezes as pessoas nos pedem um favor, né, e a gente sai espraguejando, se lamuriando, que saco eu ter que fazer isso, eu não queria, eu não estou disposta, e sai já mal-humorada,
aquele trabalho para nós vai ser uma coisa muito terrível. Aquele trabalho não vai ter, a gente não vai ver a hora de ele terminar. Isso acontece quando nós estamos nos nossos empregos, né, nos nossos trabalhos. Aquela pessoa que vai para o seu serviço, que acorda de manhã, agradecendo, feliz da vida, que tem um trabalho e que vai para este local de trabalho feliz, sabendo que ali ela está tendo a oportunidade de crescer, de evoluir, essa pessoa, com muito prazer, o dia vai passar rapidamente. Agora, aquelas pessoas que dizem, eu odeio o meu local de trabalho, odeio meus colegas, evidente que este trabalho lhe estará sendo um jugo muito pesado e que isto acabará fazendo com que não só adoeça seu espírito, mas também adoeça seu corpo físico. As pessoas que vivem de bem com a vida, as pessoas que sabem agradecer, né? As pessoas caridosas, a vida passa de forma muito suave mesmo, porque elas têm o seu descanso de espírito. E isso é fundamental. E nós podemos ver, e aí eu até quero fazer um parêntese, cumprimentar todos os trabalhadores da nossa querida Chico, porque mesmo neste momento em que todas as atividades pararam praticamente, que nossas casas físicas não estão podendo funcionar, que esses trabalhadores tão dedicados estão realizando todo esse trabalho lindo, esse trabalho online, né? Esse trabalho onde todas as pessoas, e como tem pessoas que precisam, né, de uma palavra de carinho, de uma palavra de apoio, de uma reflexão sobre o Evangelho, de um passe à distância. Então, todos esses trabalhadores estão cumprindo e estão observando essa lei divina, que é espalhar e praticar o amor e a caridade. Que todos possam ser muito felizes, e eu tenho certeza que estão juntando muitos bônus na pátria celeste. E voltando então à questão da nossa resignação, eu lembro sempre um fato verdadeiro, que é o Padre Léo, né, um padre católico. Ele fazia muitos sermões, ele tem muitas palestras, e ele contraiu um câncer pulmonar, e foi assim um câncer que lhe causou muito sofrimento. Contado por outras pessoas que o acompanharam, e ele mesmo, ele tinha muito sofrimento. E o padre Fábio de Mello, ele dava uma assistência assim, com muita frequência. E numa ocasião, o padre Fábio de Mello, falando com ele, né, como ele estava se sentindo, se ele estava conectado com Deus, né, pedindo, aí ele respondeu: nesse tempo todo que eu estou doente, eu nunca pedi a Deus que me curasse. Só peço a Ele que me ensine a viver este tempo de dor. Então, ele rezava e pedia a Jesus para suportar o sofrimento, porque ele tinha, durante a vida, sido alertado muitas vezes que ele teria que largar o cigarro, né? Que ele já estava com alguns comprometimentos e que o cigarro só iria acelerar, e ele não conseguiu. Então, ele entendeu, né, que aquilo que ele estava passando era consequência de atos por ele praticado. Ele estava colhendo o que havia plantado, mas sem revolta, né? Ele então se dirigia ainda, tá,
porque ele lembrava das palavras do Mestre Jesus, que dizia: vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, meus queridos irmãos, nós nunca podemos desistir. Nós temos que lembrar que tem momentos que os sofrimentos são terríveis, né? Nós temos que lembrar que nós somos humanos, né? E que nós erramos, né? Nós não podemos ficar carregando nossas culpas. Nós temos que entender que o perdão existe, assim como nós temos que perdoar, nós somos perdoados. Então nós precisamos estar muito atentos às palavras do Mestre, que diz que ele não nos abandonaria, que ele é o nosso consolador. Então, essas pessoas que muitas vezes desistem de viver, né? Quantos de nós muitas vezes perde totalmente a esperança porque não vê luz no fim do túnel? Nós temos que lembrar, nós nos lembrarmos e lembrar essas pessoas que o Mestre sempre está de braços abertos e que disse, está lá no seu Evangelho, né, que todo sofrimento, que toda aflição, ele está lá com o seu manto protetor para acolher e suavizar. Então, o que nós precisamos realmente é deixar de pensar, deixar de fixar nossos olhos só aqui na Terra, só nas coisas da Terra. Nós precisamos aprender a levantar nosso olhar, nós precisamos aprender a olhar para o alto, porque a espiritualidade se faz mais do que nunca muito necessária nos nossos tempos. E somente com Deus no coração, e somente com a certeza de que nós somos essência divina, é que nós vamos vencer essa caminhada. Então eu desejo que todos, irmãos, sempre encontrem na hora do desespero, imaginem, fotografem a imagem do Cristo de braços abertos, estendendo o seu manto, né, e nos chamando, e lembrando também que vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque meu fardo é suave e meu jugo é leve. Essas palavras são mágicas, essas palavras são milagrosas. E no momento que nós conseguirmos, na hora do desespero, parar e ter esse momento de lucidez e lembrar que nós temos um Cristo Consolador, nós receberemos uma carga energética maravilhosa. Nós voltaremos a brilhar com a nossa luz, porque nós somos luzes também. E nós temos também uma grande responsabilidade de nós ficarmos sempre atentos às pessoas que nos rodeiam, para que nós possamos iluminar e acolher de uma forma muito especial e muito amorosa aqueles irmãos que estão passando por momentos de depressão, de angústia, de ansiedade, para que nós possamos representar o Mestre, né? Porque nós somos seus representantes. Então, o Mestre fisicamente não pode estar ali, mas ele nos encaminha muitas vezes para que nós façamos das nossas mãos, dos nossos braços, do nosso ombro, os seus braços, né, as suas palavras, para que aquela pessoa que chegou na desilusão total,
ela possa entender que existe um Deus maior e que nunca abandona seus filhos. Porque nós temos que ter palavras de gratidão, nós precisamos ter a certeza de tudo aquilo que o Cristo nos disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos seguir este caminho. Ele deixou tudo traçado quando esteve aqui. Ele deixou o seu exemplo vivo, muito simples e muito fácil de ser seguido. Eu conheço as minhas ovelhas e a gente precisa entender que nós, ovelhas, também precisamos conhecer o nosso pastor. Eu sou manso e humilde de coração. Sejamos nós pessoas de coração brando, sejamos nós pessoas de coração humilde e amorosos, e nós seremos então os dignos representantes do Mestre Jesus aqui na Terra. O meu abraço carinhoso, o meu abraço fraterno a todos que nos acompanham nas redes sociais, a todos os nossos queridos trabalhadores, frequentadores da Casa Chico Xavier, de quem eu tenho muita saudade. Mas sempre muito feliz, porque eu não posso esquecer que ali, naquela casinha, naquela estrelinha de Santa Cruz, eu aprendi muito. E aprendo até hoje. E graças a ter frequentado esta casa, ter conhecido esses companheiros, esses irmãos todos, eu acredito que eu tenha aprendido muito a seguir o caminho, a verdade e a vida. Pelo menos estou tentando. Então, com meus agradecimentos, o meu carinho mais uma vez, vamos pedir nesse momento que o nosso Mestre Jesus, esse Mestre Consolador, que junto com sua mãe, Maria de Nazaré, acolhe e atende os nossos pedidos aqui da terra. Vamos entregar a eles as nossas intenções, vamos entregar a eles a nossa vontade, o nosso comprometimento de, estudando as palavras do Mestre, que nós possamos cada vez mais seguir o seu exemplo. Que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja conosco em todos os dias da nossa vida. Que assim seja.